Fala, jovens, beleza? Continuaçãozinha aqui, aula seguinte, a que vocês viram ao vivo hoje, tá? Que foi a aula de ondas, de ondulatória. E aqui eu vou falar de ondas do espectro, é uma introdução, tá? Ao espectro eletromagnético, as ondas eletromagnéticas. Não vamos fazer exercício nesse momento, vai ficar para a semana que vem os exercícios, que eu vou fazer o apanhado dessas duas aulas, tá? Que são mais introdutórias, as duas últimas aulas da apostila 4D. Mas dando uma lembradinha aqui para quem deu uma sonhada na aula. Ou por algum motivo não viu a aula anterior, que é pré-requisito para entender essa aqui. A gente está falando de onda eletromagnética. Então eu estou falando de uma perturbação, tá? De um meio que tem componentes elétricas e componentes magnéticas. Então nós temos aqui uma onda, vamos tentar desenhar a onda. No quadro era muito mais fácil fazer esse desenho. Tá? Eu tenho um campo elétrico, tá? Uma influência elétrica, vocês já estudaram campo elétrico, e temos uma influência magnética. Opa, vem cá, vem cá. Oh, meu Deus do céu. Uma influência magnética. Espera aí, esse aqui não ficou bom. Tá? Esses campos, eles são perpendiculares entre si. Então, entre eles, você tem um ângulo de 90, e isso acontece por quê? Porque quando existe uma variação do campo elétrico, isso induz o surgimento de um campo magnético perpendicular. É uma propriedade da natureza. Tá? B é o símbolo para campo magnético. Tá bom? Então esses campos entre si eles são perpendiculares também à propagação. Ó. Eu não sei como vou fazer um 90 graus aqui. Tá? Então ó, aqui eu tenho perpendicular do roxinho com a parte branca. E aqui eu tenho perpendicular do verdinho com a parte branca, do azulzinho, sabe a cor que é essa? Então a onda eletromagnética, tá? Ela é sempre uma onda transversal, que é aquela onda em que a oscilação é perpendicular à propagação de energia. Se você está falando de um meio homogêneo, e você já sabendo que a velocidade de uma onda é calculada por lambda f, tem a versão do período? Tem, mas aqui vamos usar lambda f. Tá? Se você está no meio homogêneo, que não vai acontecer refração nem nada, a velocidade é constante. Então, para meios homogêneos, hoje tá certo, né? A velocidade é constante. Se eu estou falando do vácuo, se essa velocidade é no vácuo, nós temos uma das constantes da natureza aqui, que é o valor de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, pensando no mesmo meio, quanto maior a frequência... Nossa, aqui ficou parecido. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. O que faz sentido, né? Se você tem uma onda com frequência maior, por exemplo, essa onda de cima... Ah, tá muito feio, né? Vou fazer um negócio mais bonitinho. Essa onda de cima, ela tem maior frequência do que essa onda de baixo. Aqui a frequência é maior. E aqui a frequência é menor. Tá? Por quê? Porque o comprimento de onda, olha aqui, olha o tamanho do comprimento de onda, olha o tamanho do comprimento de onda. Então aqui o comprimento de onda é menor e aqui o comprimento de onda é maior. Tá? Então é inversamente proporcional. Nós podemos trabalhar com período de onda? Podemos, tá? Porque a frequência é um subperíodo, mas não faz muito sentido não. Então ondas eletromagnéticas, tá? Que vai ter um espectro, que tem todo um tipo, vários tipos de ondas. Essas ondas são sempre transversais, tá?
Bom, e que ondas são essas? Tcharam! Deixa eu só arrumar aqui esse desenho. Como que eu faço para arrumar esse desenho aqui? Deixa eu ver. Cadê? Eu esqueci como que é. Eu vou... Será que aqui vai? Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Ah, aqui. Deixa eu dar uma tirada desse negócio da frente. Ai, meu Deus. Pronto. Aqui. Se você olhar, esse aqui está na apostila de vocês. Eu tirei da apostila de vocês, tá? Você tem o espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético é toda a faixa de ondas ali que compõe, que tem a natureza eletromagnética. Aqui, ó, vocês conseguem ver a flechinha, né? Aqui nós temos o rádio, ondas de rádio, tá? Não é o rádio, não é o aparelho. Micro-ondas, infravermelho, visível. Essa faixa eu vou fazer um corte aqui, que nós vamos falar depois. Ultravioleta, raio-x, raio gama. Tá vendo que conforme você está indo para cá, a onda está ficando com menor comprimento de onda? Ou seja, está aumentando a frequência. Então, daqui para cá, a frequência aumenta, olha. Espera aí que estão buzinando aqui na frente. Um minuto. Voltei, depois do imprevisto. E como eu estava dizendo, então, aqui da esquerda para a direita, você tem um aumento da frequência. E, por consequência, uma diminuição do comprimento de onda. Aqui tem as comparações, tá? Do tamanho. Uma micro-ondas é mais ou menos a dimensão de uma borboleta, tá? O que penetra e o que não penetra na atmosfera, tá bom? E aí nós temos já uma informação errada da apostila, porque o ultravioleta penetra a atmosfera da Terra, tanto que você tem que se proteger dele quando você vai para a praia. Então, sim, o ultravioleta se penetra na atmosfera da Terra, sim, tá? O infravermelho também, né? Então, a luz visível também. Então, aqui tem um probleminha com esse ultravioleta aqui. Vocês precisam dar uma ajeitada na apostila, quem quiser ser mais purista, que o ultravioleta, sim, penetra na atmosfera da Terra. Tá? Bom, e aí o que acontece? Conforme você vai aumentando a frequência, você vai percebendo pelo tipo de onda que ela tem mais energia. Por exemplo, a onda de rádio tem baixíssima energia. A onda ultravioleta, o raio-x, os raios gamas e a radiação que está acima dessa, que é a radiação cósmica, que aqui não está representado, mas são os raios que provenientes ainda de nascimentos, mortes de estrelas e da própria formação do universo, que ainda viajam por aí. Inclusive micro-ondas, né? Fora da Terra a gente consegue pegar radiação de micro-ondas e raio-x que são da época da formação do universo, tá? Do início do universo, a gente não sabe se foi a primeira formação ou não. Quanto maior a frequência, maior a energia. Mais energia você tem. Quanto menor a onda e mais vezes ela aparece, mais energia você tem. E aqui, por enquanto, eu vou pedir para vocês aceitarem esta ideia, tá? Que é uma equação que é bem simples também, que a energia é HF. Por que eu pedi para vocês só aceitarem por enquanto? Porque quando a gente for estudar a física moderna, eu for falar de relatividade, física quântica, aí eu vou explicar de onde que vem esse treco aqui. Por enquanto, só aceitem, tá? Aqui eu tenho a energia, tá, da onda. O F é a frequência dessa onda, ou seja, quanto maior a frequência, maior a energia. E o H é uma constante. É a constante de Planck. Planck foi um físico, tá? A constante de Planck ela tem um significado gigantesco para a física, mas por enquanto vocês vão trabalhar só com o valor dela. Deixa eu ver se está cortando aqui. Se não está, se dá para aparecer, está aparecendo para vocês. Espera aí, falta aqui, aqui, tá? A constante de Planck, ela tem um valor, deixa eu mudar de cor. A constante de Planck, ela é aproximadamente, vou dar uma coladinha aqui, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. 10 a menos 34. Olha o quão pequeno é isso. Se eu não me falha a memória, é o menor valor para alguma constante que nós temos na ciência.
tá? Então é um valor muito pequenininho. Essa é a constante de Planck. Tá? Essa equação de cima ela vale para ondas eletromagnéticas, ela não vale para o som, porque aí a constante de Planck não se aplica, tá? Mas a ideia vale sim para o som. Quanto maior a frequência, mais energia. Quanto menor a frequência, menor a energia. Isso vale para qualquer onda. Mas esta equação só vale para ondas eletromagnéticas. A frequência a gente usa em Hertz. A constante de Planck, vocês viram que é Joule vezes segundo. E a energia da onda é Joule. Da onde vem essa constante, da onde vem essa equação, gente, vai ficar para um outro momento, tá? Mas quanto maior a frequência, maior a energia. Pensa você balançando uma corda. Se você balança uma corda devagar, você gasta uma quantidade de energia. Se você aumenta a frequência, você gasta mais energia, tá? Então, a equaçãozinha aqui ela vai aparecer. Em outro momento, eu vou justificar para vocês da onde que nasceu isso aqui, que é uma das maiores, não sei se uma das maiores, mas uma das grandes evoluções da ciência começou ou tem ali um dos primeiros passos essa constante de Planck. Mas fica para um outro momento aí, para as aulas de física moderna, tá bom? Então aqui eu falei do espectro como um todo, tá? Toda onda eletromagnética vai ter o mesmo comportamento, ela reflete, refrata, tá? Quando eu falo o mesmo comportamento, assim, vai se comportar como uma onda, né? O que vai acontecer é como vai refratar, como vai refletir, se vai refratar ou não, se vai ser absorvido ou não, tudo isso muda. E aí nós vamos para o espectro visível da luz, tá? Por quê? Porque a luz branca... Opa, isso aqui não é... A luz branca, tá? Quando você passa por um prisma, você tem uma dispersão da luz branca, tá? E aí aquele desenho clássico, tanto para física quanto para música, se você tem um pouco de cultura. Se você não tem cultura, você fala, professor, não estou entendendo. Música por quê? Sua vida é triste, tá? Sua vida é triste, você não está entendendo. Ah, professor, eu tinha que saber, não sei o que tinha, jovem, porque você é um ser humano, você vive no planeta Terra, em que a cultura é um dos poucos bens que duram com o tempo, né? Então, a cultura e a ignorância são as coisas que mais duram. Então, esse desenho clássico que eu vou fazer aqui, porque toda aula que tem esse assunto eu faço esse desenho. Verde, azul, tá escrito aqui em cima, né? Azul. Esse anil aí tá meio nhé, tá? Azul, anil, pior que eu tenho quase todas essas cores aqui, rapaz. Olha que caca. Anil e violeta. Violeta eu já não tenho tanto, eu vou tacar um roxo aqui, tá tudo sossegado, tá? Então aqui dentro tem o começo dessa dispersão. Opa. Vou fazer assim, tá? A dispersão já acontece dentro do prisma. Então eu vou tirar esse branco e já vou fazer um... Oh, meu Deus! Um pontilhadinho aqui, tá? Isso já acontece dentro do prisma. A pessoa que mais estudou e mais avançou esse conhecimento aqui, no mesmo intervalo de tempo, foi o Newton. Para variar, o Newton, tá? Foi ele que determinou que são 7 cores. Por que 7 cores, professor? Porque 7 na Bíblia cristã é o número da perfeição, bebê. E Newton era uma pessoa religiosa, só que ele chegou no impasse. Qual foi o impasse? Na Bíblia fala que quem criava a luz branca era Deus. A luz, né, conhecida como luz branca. E ele conseguia decompor a luz branca em colorida e depois transformar a luz colorida em branca. Ou ele era Deus, porque ele sabia que ele não era, ou não dava para se ler ao pé da letra aquele livro sagrado. Pelo menos para as pessoas que seguem a religião. Peraí que tá passando um caminhão agora aqui na frente de casa. Que segue livro sagrado. E você fala, mas quem que lia isso ao pé da letra? É metafórico. 1600, 1700 pessoas achavam que cientistas acreditavam no dilúvio, tá? Eles achavam que os ossos de dinossauros que estavam largados por aí eram pistas de Deus sobre a criação do mundo. E a gente sabe que hoje não tem nada a ver. A sua religião pode mudar ou não, mas isso não tem nada a ver. Não existe prova nenhuma de dilúvio. Ah, mas eu vi no site, no YouTube. Não viu. Ou se viu, viu porcaria, porque não tem prova nenhuma de dilúvio, tá? Mas aqui voltamos ao nosso assunto. A luz se dispersa em ondas diferentes, tá? E aí ele separou 7 cores, mas existem vários tons ali. A luz não fica divididinha desse jeito, né? Entre o anil e o violeta tem outra cor, ou várias cores, entre azul e verde, tá?
O jeitinho para lembrar aqui é simples, né? VAAV. Opa. AAV. Verde, amarelo. Vou de baixo para cima aqui, né? Vermelho, alaranjado, porque laranja é fruta. Amarelo, verde, azul, anil, violeta. Tá? Então, essas são as cores. E aí você tem comprimentos de ondas de frequências diferentes. E o que é mais importante vocês lembrarem desse trecho? Dos extremos. Quem tem maior frequência? Se você olhar aqui, quem tem maior frequência é a luz violeta. Então a cor violeta, ela possui maior energia, tá? Porque a energia está associada a HF, né? Constante de Planck vezes a frequência. Então, ela tem maior energia porque a frequência dela é maior. E a luz vermelha, por sua vez, tá? Tem menor energia. E aí a frequência é menor. Tá? São grandezas diretamente proporcionais. Por ter essas diferenças, o que acontece? A luz vermelha é a que menos dispersa. É a que menos se espalha. Se você olhar aqui no meu desenho, ó, o caminho original seria esse, ó, da luz. A que menos desviou foi a vermelha, a que mais desviou foi a violeta. A violeta é a que mais dispersa, tá? Por isso que a vermelha é usada para sinalização, porque como ela dispersa pouco, você não tem problema dela se perder facilmente. E esse é o motivo do céu ser azul, porque as cores ali azul, anil e violeta dispersam mais. Quando a luz branca chega na atmosfera, uma parte se dispersa, tá? Do raio de luz branco, fica na atmosfera, fica azulado, e o resto chega até a gente com um tom mais amarelado, mais avermelhado, tá? Porque você tem uma parte da luz que já se perdeu no caminho, ou se espalhou no caminho. Mas o Sol é branco, o Sol não é amarelo, o Sol é branco. Eu vou deixar um vídeo junto com essa aula, que eu não vou colocar aqui dentro, porque vai dar muito trabalho e não fica legal, tá? Depois dá problema lá pra subir o vídeo para vocês na aula, mas no YouTube. Eu vou colocar um vídeo em inglês, mas eu acho que tem legenda, senão você só acompanha, tá? Que ele coloca um caixa ali de vidro com água e leite e coloca uma lanterna branca de um lado e você vai ver como que fica do outro lado. Que cor que fica a luz e que cor que vai ficar aquela água com leite ali, tá? Então, acima do violeta tem o ultravioleta, que aí a gente tem vários tipos de ultravioleta, A, B e C. E aí tem as diferenças de incidência, tá? Qual que é mais perigoso? O C é o mais perigoso, tá? É o que faz mais mal, mas a gente precisa receber ultravioleta em geral para vitamina D, coisas do gênero. Isso tudo tem na apostila, tá, gente? Mas eu acho que já é chovendo molhado. E abaixo do vermelho, infravermelho, tá? Infraestrutura, aquilo que está abaixo, o infravermelho tá ali com menos energia que a cor vermelha, tá? As cores, em geral, você pode ter várias aplicações, tá? O infravermelho é usado para um dos exemplos, é para tratamento de dor e cicatrização. Tá? Na graduação, quando eu estava na graduação, participei de um projeto no laboratório lá de óptica e optoeletrônica, em que a gente regenerava úlcera, que é uma ferida que não fecha. Era úlcera venosa, eu não lembro agora qual que é o nome, tá? E nervo dos ratos, nervo ciático, só que eu acho que lá usava ultravioleta porque tinha que penetrar na pele, né? Porque o ciático fica dentro da perna ali do ratinho. E regenerava muito mais rápido, tá? Então você está dando uma energia, que a onda carrega energia, para algumas partes, algumas proteínas, algumas coisas ali reagirem e regenerar mais rápido. Então isso é uma das aplicações do infravermelho e do ultravioleta, tá? Mas o infravermelho é mais superficial porque como ele tem menos energia, ele penetra menos. Quanto mais energia, penetra mais. E você tem a onda passando por dentro, tá? Eu vou dar uma olhada aqui só para ver se tem alguma coisa a mais que eu precisava falar. Tá? O raio-x, que é um raio que tem mais energia ainda, ele tipo, não é visível, mas ele atravessa você, ele só é bloqueado pelo osso. Mas eu acho que em geral era isso mesmo. Tá? Ah, lembrei. Como que eles descobriram que tinham outras cores, outras ondas? Eles perceberam, quando você faz essa separação, aqui no nosso prisma, aqui, ó, ele colocava, por exemplo, eles colocavam
termômetros bem onde estava a luz vermelha. Um termômetro onde estava a luz laranjada e assim por diante até a luz violeta. Onde a luz violeta estava, o termômetro esquentava mais. E onde a vermelha estava, o termômetro esquentava menos. Então, beleza. A violeta tem mais energia, esquenta mais do que o vermelho, tem mais energia. Ótimo. Só que quando eles colocavam um termômetro do lado do violeta e do lado do vermelho, onde não tinha luz visível, eles continuavam esquentando. Ficava maior que a temperatura ambiente. Então tinha alguma coisa aqui em volta que eles não conseguiam enxergar. Foi o primeiro indício que existia algum tipo de luz que não era visível. Tá? Então, essa introdução geral aqui para vocês é o que é um espectro eletromagnético, vocês já viram, tá? As propriedades da onda vocês viram na aula ao vivo, a energia da onda que está associada diretamente à frequência e a diferença das cores. E aí, por ter frequências diferentes, comprimentos de ondas diferentes, elas vão refratar, mudar de meio com ângulos diferentes, que é o que acontece aqui no prisma, e vão ter algumas propriedades distintas, tá? Mas quando essas ondas estão somadas, nós vemos isso como luz branca. Beleza, gente? Então, não sei se semana que vem ou essa semana, talvez uma de brinde aí para vocês, uma resolução de exercícios dessas aulas amanhã, junto com a aula do Renan. Eu vou decidir ainda o que eu vou fazer e como está meu tempo. Tá? Mas qualquer dúvida me procurem. E é isso. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí. Essa parte tem um monte de textinho na apostila ali, gente. Essa vale a pena dar uma lidinha na apostila, tá? Tem bastante tópico, bastante curiosidade ali que não vale ficar repetindo aqui na aula se tá no material de vocês, tá? Certo? Então, nos vemos na próxima aula, ao vivo, gravada, não sei. Tá? Falou!